mais um videozinho e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diabetes. Então o assunto de hoje é a famosa diabetes. A diabetes, ela atinge de 10 a 20% da população adulta, tem algum problema com glicemia. Ela é responsável por muitas internações devido às sequelas da diabetes. Então o governo investe bastante. Vocês vão dispensar medicamentos para diabetes. Se vocês forem trabalhar numa unidade básica de saúde, vocês vão dispensar medicamentos para diabetes. Se vocês forem trabalhar na farmácia de alto custo, vocês vão dispensar medicamentos para diabetes nos hospitais e na drogaria. Então, em qualquer lugar que vocês forem trabalhar, vocês vão ter medicamentos para diabetes para poder ficar dispensando. A gente vai falar um pouquinho então sobre a diabetes. Então, como que ela acontece? Nós precisamos de duas substâncias muito importantes para ter energia: o oxigênio e o açúcar. O açúcar, que a gente chama de glicose, que está presente nos alimentos e que tudo que a gente come, que a gente chama de carboidrato, é digerido no intestino e passa para a corrente sanguínea na forma de glicose. Esta glicose, ela precisa estar dentro da célula para produzir o que? Energia. Nós funcionamos porque a gente precisa de energia. Então, é importante. E quem leva esta glicose até as nossas células é o sangue, assim como ele leva o oxigênio também. Então, o sangue, eu costumo falar que ele é o SP-Trans do nosso organismo. Ele faz o transporte. Os nutrientes todos precisam do sangue para poder ser levado até ser entregue aonde precisa. Aí eu recebo o oxigênio e o açúcar e eu produzo a energia lá na minha respiração intracelular. Mas o açúcar não é só chegar a glicose lá na célula, ela precisa entrar dentro da célula. E para poder fazer o transporte do sangue para dentro da célula, ela precisa de um hormônio, que é o hormônio chamado insulina. Então, a diabetes, quem dá essa permissão? Então, qual a função da insulina? É fazer com que a glicose que está no sangue, ela entre dentro da célula. A gente vai voltar mais um pouquinho aqui, porque a gente está falando sobre a diabetes. Então, é uma doença do metabolismo da glicose. Por quê? Quando a gente ouve falar de diabetes, a gente sempre escuta falar um termo chamado hiperglicemia. Tá? Então, a diabetes, ela provoca o que a gente chama de uma hiperglicemia, que é o excesso de açúcar no sangue. Então, é uma deficiência na secreção de insulina. Se eu tenho menos insulina, o tecido não vai conseguir aproveitar a glicose. Tá? Então, uma diminuição da resposta do tecido periférico à insulina, que é o que eu chamo de resistência à insulina. Então, eu posso ter a diabetes por uma diminuição da secreção de insulina, que é secretada no pâncreas, como eu posso ter diabetes por uma diminuição das respostas do meu tecido periférico à insulina. Às vezes, eu tenho insulina, só que essa insulina ela não faz o que deveria fazer. Isso leva o que a gente chama de diabetes mellitus, porque é a diabetes que se apresenta com hiperglicemia. Então, hiperglicemia significa o quê? O aumento de glicose no sangue. O sangue não consegue entregar a glicose porque falta a insulina ou porque a minha célula não responde àquela insulina que tem, ou seja, a insulina não faz o que ela deveria fazer. Então, ou a falta de insulina ou a resistência à insulina faz com que a glicose se acumule no sangue e causa o que a gente chama de hiperglicemia. É uma hiperglicemia, por quê? Porque a gente chama de hiperglicemia a glicose no sangue. Mas, na verdade, quem tem diabetes tem hiperglicemia no sangue e hipoglicemia na célula. Ou seja, a célula dele, ela precisa de glicose para produzir energia e ela não consegue. Por quê? Porque não tem a insulina para entregar. Então, eu vou ter excesso de glicose no sangue e falta de insulina na célula. Por isso, gente, não critique aquele
diabético que assalta a geladeira querendo comer. Por quê? Porque a célula dele está faltando glicose, está faltando energia. Por isso que ele tem fome. E às vezes mesmo ele quer comer. Não passa para a corrente sanguínea, então a gente tem a comida, mas não consegue aproveitar. A gente vai falar então sobre um pouquinho sobre o pâncreas, que é o órgão que vai produzir essa insulina. A gente vai falar sobre os tipos de insulina, tá? E depois a gente volta para aquele nosso segundo esquema. Bom, então até aqui, ó. O pâncreas, esse órgão, ele produz a insulina. Mas ele não produz só insulina, ele produz um outro hormônio que é o regulador da insulina, chamada glucagon. Então, o que, que acontece? Quando o alimento ele chega no intestino, ou quando o pâncreas, quando o fígado também libera, porque o fígado ele quebra o glicogênio e libera glicose em alguma situação, quando aumenta a concentração de glicose no sangue, ele vai estimular, o próprio alimento vai estimular as células do pâncreas a produzir insulina. Por quê? Opa, chegou uma carga, precisamos entregar. Então, precisamos do entregador, que é a insulina. Quando tem falta de glicose no sangue, a gente estimula o pâncreas também a produzir um hormônio chamado glucagon. Este glucagon, o que, que ele faz? Ele segura a glicose que está no sangue, não entrega ela para a célula. Então, ele vai causar o quê? Vai aumentar a glicemia. É um mecanismo de autocontrole desses hormônios. Então, eu tenho aqui a insulina e para regular a função da insulina, eu tenho o glucagon. Então, o pâncreas, ele vai produzir. Além disso, ele produz hormônio de crescimento e produz mais um hormônio também. O pâncreas produz vários hormônios. Mas o que nos interessa agora é a insulina, que é o entregador de glicose lá nas células, e o glucagon, que provoca também uma hiperglicemia. Então, aqui a gente já tinha falado da diabetes, que a diabetes pode ser por deficiência do pâncreas, ou também porque as células, ou porque a insulina não está fazendo o que ela deveria fazer. Resulta, então, foi o que a gente entendeu como hiperglicemia. E os tipos de diabetes, com certeza vocês já ouviram falar. Na verdade, tem muito mais tipos de diabetes, mas a gente vai falar dos mais frequentes, que é a diabetes tipo 1, que ela acomete entre os diabéticos, em média, 10% e os outros 90% é diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é uma forma de diabetes que resulta da destruição da célula pancreática lá, que é a célula beta, que é a que produz a insulina. Então, ele leva a uma deficiência de insulina. Em geral, ele costuma aparecer já em criança. E assim, a causa pode ser uma doença autoimune, pode ser uma má formação, pode ser várias coisas que podem gerar esta destruição dessa célula beta. Mas assim, pode ser desencadeado em qualquer faixa etária, mas normalmente acomete crianças e adultos jovens. A diabetes tipo 2, que é a mais frequente, a maioria dos diabéticos, tipo 90%, tem diabetes tipo 2. A gente fala, eles são não dependentes de insulina. Por quê? Porque o diabetes tipo 1, ele precisa de insulina. Porque as células do pâncreas dele não estão produzindo insulina. Então, ele precisa utilizar a insulina de uma forma externa. Então, ele é dependente de insulina. O diabetes tipo 2, não. Ele nem sempre é dependente de insulina. O que não quer dizer que ele não pode usar insulina. Ele até pode usar, mas ele não depende só da insulina. Então, a gente vai falar sobre a insulinoterapia, que é o tratamento com a insulina, e vai falar sobre os outros fármacos que a gente chama de hipoglicemiantes. Então, o diabetes tipo 2, a gente pode tratar com os outros hipoglicemiantes, mas dependendo do caso, a gente pode usar também a insulina.
O diabetes tipo 2, ele é causado por uma deficiência na secreção de insulina, ou pode ser, como a professora já disse anteriormente, por uma às vezes eu tenho insulina, mas aquela insulina ela não faz o trabalho que ela deveria fazer. Uma das causas da diabetes tipo 2, ela está relacionada à obesidade. Por exemplo, eu era uma, aí hoje eu sou duas. Então, o meu pâncreas, ele não consegue produzir insulina para esse corpinho todo. Então, a obesidade é um dos fatores que leva ao desenvolvimento da diabetes mellitus tipo 2. A vida sedentária, falta de atividade física. A atividade física no portador de diabetes é extremamente importante. Por quê? Porque a célula ela vai utilizar mais glicose do sangue para poder gastar esta energia dela. Uma outra coisa também que causa é o envelhecimento. Então, são coisas que estão relacionadas. Ah, professora, tem a questão genética? Sim, tem uma questão genética também, mas o mais importante é o que a gente fala, é a questão ambiental, é a forma como eu vivo. É vida sedentária, obesidade, tudo isso que faz com que a gente tenha diabetes tipo 2. E quando eu tenho diabetes, hipertensão e dislipidemia é aumento de ácidos de triglicéridos e aumento de colesterol, que são chamados de dislipidemia. Então, aquele paciente que tem diabetes, hipertensão e dislipidemia é o que a gente chama de uma síndrome metabólica. E ultimamente a gente tem se preocupado bastante com a síndrome metabólica. Por quê? Porque a síndrome metabólica tem matado algumas pessoas, principalmente com doenças cardiovasculares. E a síndrome metabólica, ela é efeito colateral de diversos fármacos. E fármacos que a gente está usando bastante, tipo antidepressivo à base de serotonina. Um dos efeitos colaterais dele é síndrome metabólica. Medicamentos para HIV. Um dos efeitos colaterais, síndrome metabólica, os inibidores de protease. Medicamentos antipsicóticos, os antipsicóticos de segunda geração. Também um efeito colateral importante desses antipsicóticos de segunda geração é a síndrome metabólica. Então, desregula. Ah, eu não tinha diabetes, mas eu fiz um tratamento para câncer, tomei determinado medicamento e depois eu fiquei com diabetes. Ah, eu não tinha diabetes, fiz um tratamento para... Comecei a fazer meu tratamento para HIV e aumentou os meus níveis de glicemia e os meus níveis de colesterol. Então, o que é isso? É efeito colateral do medicamento. Isso é extremamente importante. Então, hoje em dia, o pessoal se preocupa muito com a questão da obesidade, com a questão da gordura em volta do abdômen, tá? Então, é uma das coisas que as pessoas se preocupam bastante. Bom, diabetes gestacional. A diabetes gestacional é aquela que é diagnosticada durante a gestação e que geram, na maioria das vezes, quando as pessoas não tratam aqueles bebês já com distúrbio metabólico, tá? Com síndrome metabólica, são bebês grandes, com peso grande, porque vai desregular lá o metabolismo deles. Esse pode ser transitório ou não, ou seja, a mãe fica diabética durante a gestação, aí depois que passa a gestação, a glicemia normaliza. Às vezes não, às vezes depois que passa a gestação, a mãe continua com a glicemia alta, ou seja, ela fica diabética. Cada caso é um caso. O controle da glicemia. Então, quem regula a glicemia no nosso organismo? Como a professora já falou antes, a insulina, ela diminui a glicemia. Por quê? Porque ela tira a glicose do sangue e joga a glicose para dentro da célula. Então, ela diminui a glicemia. E o glucagon, que é aquele hormônio regulador da insulina, ele faz o quê? Ele aumenta a glicemia. Catecolaminas, professora, o que é isso? Catecolaminas, eu vou dar só um exemplo de catecolaminas. É a adrenalina.
Então, quando você tem uma situação que envolve o aumento da adrenalina, você pode ter um aumento da glicemia. Isso acontece nas situações extremas, onde quando você tem um choque ou um acidente ou alguma coisa e você chega no hospital, mas eu não sou diabético, mas eles vão medir a minha glicemia. Por quê? Porque quando você tem uma grande liberação de adrenalina, você tem aumento da glicemia também. Uma outra coisa que aumenta a glicemia é o glicocorticoide. A gente já falou anteriormente sobre o cortisol. O cortisol é um marcador de estresse. Então, quando a gente vive numa situação de estresse, não adianta muito eu usar os medicamentos para diabetes, eu vou manter a minha glicemia alta. Então, uma das coisas que a gente não entende é porque que as pessoas às vezes fazem o tratamento corretamente, fazem a dieta corretamente e a glicemia continua alta. Fatores ambientais por conta da liberação da adrenalina e estresse, tá? Então, estresse e fatores ambientais faz com que haja um aumento na glicemia, por isso a hiperglicemia. Então, melhor do que regular os medicamentos, que é importante também, também precisa regular o estresse e as emoções. Bom, voltando, agora a gente vai voltar um pouquinho lá, porque praticamente a gente já falou de várias coisas que tem neste quadrinho aqui, mas ele fala o quê? Sobre diabetes mellitus. Então, neste primeiro quadrinho azulzinho, a gente tá uma definição, uma definição do que é a doença, do metabolismo da glicose, tá? Tá falando dos tipos, que a gente já falou agora, diabetes tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional, que ocorre durante a gestação. E aqui tem que o pessoal gosta de falar, né, que são os sinais e sintomas. Sinais e sintomas, gente, não dá para fazer diagnóstico de diabetes com sinais e sintomas, porque pode acontecer com outras patologias também. Então, falando de diagnóstico, como é que eu faço o diagnóstico da diabetes? É só um dos exames, é a glicemia de jejum. Então, de colher o sangue em jejum, antes da alimentação, a glicemia ela tem que estar num parâmetro menor que 100. Se ela tiver de 100 a 110, o pessoal considera como pré-diabético e acima de 110 como diabético. Mas a glicemia de jejum sozinha, ela não é suficiente para fazer o diagnóstico. Então, tem mais 2 exames que o pessoal faz para fazer o diagnóstico da diabetes. E um deles, bastante importante, é a hemoglobina glicada. Hemoglobina é a nossa célula sanguínea, aquela célula vermelhinha que não tem núcleo. Ela está lá no sangue. Então, como a gente tem, e quando a gente tem hiperglicemia, aquela célulazinha, ela vai passando, o açúcar vai passando por ela e vai grudando na hemoglobina. Eu costumo dar o exemplo do brigadeiro. Você faz um brigadeiro, aí depois você vai passar ele no chocolate granulado, tá? É mais ou menos isso. Então você tem o brigadeiro, que seria a hemoglobina, e ela vai passando o açúcar sobre ela, e ela vai formando uma camada. Então, lá no laboratório, quando o pessoal vai ver, ele vai ver o tamanho dessa camada. E pelo tamanho dessa camada de açúcar, dá para eles fazerem um cálculo matemático de como andou a sua glicemia nos últimos 3 meses. Então, não adianta, às vezes, eu querer enganar o médico, fizer uma dieta longa, chegar lá e meu exame de glicemia dá baixo, mas quando ele fizer a hemoglobina glicada, ele vai perceber que pode estar baixo naquele dia, mas o histórico da glicemia, ele apresentou um histórico de hiperglicemia de um tempo atrás. Assim, já faz alguns meses que você está com a glicemia alta. Tá? Então, é um outro exame que a gente faz. E tem também a curva glicêmica. A curva glicêmica que eles fazem, eles podem fazer para diagnóstico, para ver como que está a sua resistência insulínica, como eles podem fazer também para acompanhamento do tratamento, que é para ver
como que se comporta a sua glicemia com a ingestão de glicose. Então, você chega lá para fazer o exame em jejum, é colhido sangue, faz a glicemia de jejum. Depois de algum tempo, eles vão te dando açúcar e vai colhendo o exame de novo para ver como que se comportou a sua glicemia durante a ingestão de açúcar. Tá? Então, é o que a gente chama de uma curva glicêmica. Bom, sinais e sintomas. O que a gente sente normalmente quando a glicemia está alta? Muito açúcar no sangue me dá muita sede. Muita sede eu chamo de polidipsia. Eu bebo muita água. Fome. Eu quero comer. Por quê? Por que eu quero comer? Polifagia. Por quê? Porque, embora o açúcar esteja no meu sangue, as minhas células estão precisando dele para poder produzir energia. Por isso que dá aquela fraqueza, né? Então, por quê? Eu tenho hiperglicemia no sangue, mas eu tenho falta de açúcar dentro da célula. Poliúria, o que é isso? Eu tenho toda hora vontade, se eu tomei bastante água, toda hora eu vou fazer xixi, vou urinar toda hora. Então, poliúria é bastante urinar toda hora. Pode dar sudorese, suadeira, pode dar desmaio, lipotimia, fadiga. E normalmente, quando você, logo que começa a aparecer, principalmente a diabetes tipo 2, na sequência você pode ter uma perda de peso. Até porque a diabetes tipo 2 está associada com a obesidade. Então, logo que você descobre, você começa a ter, pode ser que você descobre por conta dessa perda de peso que dá logo no início, quando começa a aparecer os sintomas. Mas também não é todo mundo que apresenta isso, não. Bom, complicações. Por que tem as complicações da diabetes? Bom, se você tem muito açúcar no sangue e o sangue é responsável pelo transporte de nutrientes para qualquer local do nosso corpo, a gente imagina uma via congestionada. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter muito açúcar neste caminho. O sangue, ele não vai conseguir entregar os nutrientes aonde tiver uma estrada estreita, por exemplo. Ou seja, é bastante frequente a gente ter problemas oftálmicos. Por quê? Porque no olho a gente tem microvasos. São bem pequenininhos. E se eu tiver um sangue já com bastante açúcar, o sangue vai perder a fluidez dele. Ele vai ficar congestionado e não vai conseguir entregar os nutrientes lá na minha retina, aonde ele tiver que entregar. A mesma coisa acontece com as extremidades. Então, o sangue precisa chegar lá na ponta do meu pé. E às vezes ele vai ter dificuldade de chegar lá. Por quê? Porque eu tenho muito açúcar no sangue, está impedindo o trânsito. Então ele não vai conseguir entregar os nutrientes e o oxigênio lá na ponta do meu dedo. Então o que acontece? Morre aquelas células nervosas que estão lá, que são responsáveis por me dar uma informação de dor, por exemplo. Ou seja, eu perco a sensibilidade. Então, eu vou no médico com diabetes, ele vai testar a minha sensibilidade, principalmente nos pés, que acontece por conta disso. Por quê? Porque você interrompe, você não, as células que passam a informação, você sente no sistema nervoso central, mas para perceber a informação é lá nas extremidades. E o que acontece muito, que a gente ouve falar sobre o pé diabético. Por que acontece isso? Se você perde a sensibilidade, você pode bater e não perceber. Você vai causar um ferimento e esse ferimento vai demorar para cicatrizar. Por que demora para cicatrizar? Porque tudo demora para chegar lá. Você precisa do seu sangue fluindo bem para conseguir fazer a irrigação, para conseguir chegar as substâncias até o local. Então, a gente tem, quando tem diabetes, tem dificuldade de cicatrização. Tudo por conta da fluidez do sangue que não está boa. Problemas, nefropatia. O que é nefropatia? Problemas nos rins. Então, gente, o rim, ele filtra o sangue toda hora. E ele filtra
vai encontrar muito açúcar para ele filtrar. Então você sobrecarrega o trabalho do rim. Por isso que se eu tiver uma glicemia muito alta, eu vou ter problema renal. Um dos primeiros órgãos que para de funcionar é o rim. Acidente vascular cerebral. Justamente, também, os acidentes vasculares cerebral acontecem porque faltou oxigênio. O oxigênio não conseguiu chegar em determinada região, bloqueou o caminho. Infarto agudo do miocárdio, as neuropatias. O que é neuropatia? Neuropatia é informação errada de dor. É uma coisa também que o portador de diabetes apresenta. Então, tem portador de diabetes que apresenta que tem muita dor nas pernas. E aí, as pessoas olham, manda fazer raio-x, faz um monte de exame e não vê nada. Por quê? Porque a perna está normal, não tem nada que dê problema de dor, mas o seu sistema nervoso, como deu problema nos nervos, ele recebe uma informação errada de dor. Então, o que acontece? Às vezes, o pessoal perde membros. Então, a dor fantasma é uma neuropatia que a gente fala. Por quê? Mesmo se você tirar a perna, você vai conseguir, você vai continuar sentindo dor naquele local. Porque a dor, como eu já falei aqui, a gente sente no sistema nervoso central, mas a informação vem de lá. E se eu receber uma informação errada aqui no sistema nervoso central, eu vou sentir dor. Tá? Então, isso é o que a gente chama de uma dor, dor neuropática. O pé diabético eu já falei, e da retinopatia também, que é bastante frequente no portador de diabetes. E aqui, basicamente, como a professora vai falar de tratamento, o primeiro tratamento que a gente faz para o paciente diabético não é o tratamento medicamentoso. Primeiro vai se pensar numa dieta alimentar, é muito importante mudar as condições de vida, então rever toda a sua alimentação. Atividade física também é extremamente importante, porque quando você faz atividade física, você força o uso daquela glicose que estava no seu sangue, então faz com que diminua a glicemia. Aí sim, se nada, junto com isso, a gente vai falar dos hipoglicemiantes, que são os medicamentos que a gente usa para diminuir a glicemia. E a insulinoterapia, que é o uso da insulina no tratamento do diabetes. Esse diabetes chama mellitus justamente porque ele é classificado pela hiperglicemia. A gente tem outros tipos de diabetes que a gente não vai falar aqui. Eu costumo só lembrar de uma que chama diabetes insípida. Na diabetes insípida, você tem problemas no hormônio antidiurético. Então, você precisa utilizar um análogo de hormônio antidiurético. Tá? Então, provavelmente vocês não vão ouvir falar dela, mas se algum dia vocês ouvirem dentro do hospital o pessoal pedindo medicamento chamado desmopressina, é para esse tipo de diabetes, chamado diabetes insípida. Não é tão comum quanto a mellitus, mas ela existe. Bom, aqui a gente veio, então, os tipos de diabetes também, o controle da glicemia, lembrando então que é feito pela insulina. Então, vamos iniciar falando dos tratamentos. Então, o tratamento da diabetes, a gente faz, como eu já disse, primeiro, mudança alimentar, atividade física, mas a gente pode usar a insulina também. Insulina é um hormônio que é produzido, então, lá nas células beta do pâncreas, chamada ilhotas de Langerhans, o local lá onde tem essas células, que produz esse hormônio chamado insulina. Quando a produção de insulina é deficiente, então a glicose acumula-se no sangue e na urina. Então, dá para fazer, a professora nem lembrou de falar disso, tinha gente antigamente, o pessoal fazia o diagnóstico da diabetes, quando não tinha muito técnica laboratorial, através da urina, era só dar uma lambidinha para ver se estava doce. Então, ou então o pessoal costumava, o pessoal mais antigo, fazer xixi e olhar lá, ver se as formiguinhas chegavam.
Tá? Então, justamente por isso, porque, como eu disse, o sangue passa todo pelo rim e ele é filtrado, então uma parte desta glicose vai estar saindo na urina. Então, a urina de quem tem uma glicemia alta, ela tem também uma grande quantidade de açúcar. Bom, destruindo as células por falta de abastecimento, então, é o que a professora falou, as células ficam com falta de glicose, caracterizado como quadro de diabetes mellitus. Então, isso é a insulina. Bom, aonde eu uso insulina? Pensando agora na insulinoterapia. Como eu já disse, o portador de diabetes mellitus tipo 1, ele é insulino dependente. Como o pâncreas dele não produz insulina, ele precisa usar insulina de forma externa. Já o diabetes tipo 2, ele só vai usar se ele tiver uma grande desregulação da glicemia, como no caso de cirurgia, de trauma, de infecções graves, porque vai aumentar a glicemia. E também um outro paciente que usa a insulina é o diabetes tipo 2 da gestação. Na gestação, a gente não deveria usar nenhum medicamento. Por quê? Porque passa para o bebê, porque pode dar, todos eles têm efeitos colaterais, então alguns medicamentos a gente não deveria usar. Por conta disso, é mais tranquilo fazer o uso da insulina, que é um hormônio produzido no nosso organismo. Então, na maioria dos casos que se trata a diabetes gestacional, ela é tratada com insulina. Tipos de insulina. A gente tem no mercado vários tipos de insulina, mas a professora vai falar aqui de 2 tipos de insulina que vocês vão provavelmente entrar em maior contato com elas. Tá? Mas assim, as insulinas, elas se diferenciam uma das outras por sua farmacocinética. O que é isso? É o tempo de ação no organismo. Ou seja, vai variar de acordo com o início de ação, a duração de ação e o tempo necessário para atingir a sua concentração máxima. E quanto à origem? Então, é quanto ao tempo de ação e quanto à origem. A origem, ela pode ser humana, bovina, suína ou sintética. Hoje, as insulinas que nós utilizamos, elas são todas de origem humana ou sintética. A gente não está mais, pelo menos no SUS, utilizando insulina bovina nem insulina suína. Por quê? Porque as pessoas, elas apresentavam bastante reação alérgica às insulinas bovinas e suínas. Então, o SUS já faz um bom tempo que ele deixou de usar insulina bovina e suína e só usa insulina humana ou insulina sintética. Então, esses 2 tipos. Então, variação de acordo com a farmacocinética, ou seja, o tempo de ação, e de acordo com a origem. Aqui eu coloquei um quadrinho para a gente ver os tipos de insulina. Então, os tipos de insulina que a gente tem no mercado. A gente tem, como eu falei, que elas vão variar de acordo com o tempo de ação. Então, a gente tem insulina ultra rápida, rápida, intermediária e prolongada. Tempo de ação. Eu não pus aqui quanto à origem, porque eu já disse que a gente só usa insulina humana ou insulina sintética. Então, a ultra rápida, vamos começar pela primeira aqui. A ultra rápida, a gente tem a aspartato e a gente tem a lispro. São os nomes da insulina de ação ultra rápida. Ela faz início muito rapidinho, o início de ação dela começa de 5 a 15 minutos. E atinge o pico de concentração, ou seja, o efeito máximo, de 1 a 2 horas. Ela dura de 3 a 4 horas o efeito dela. Então, depois de 4 horas, eu tenho que aplicar novamente. Essa ultra rápida, normalmente vocês não vão dispensar. Então, eu falei que ia falar de 2, a rápida e a intermediária. Essas 2 são a que vocês vão dispensar bastante. Então, a insulina regular, que é a insulina rápida, então esse R pode ser de regular como pode ser de rápida, ela inicia o efeito de 30 a 60 minutos. O pico de ação máximo dela é de 2 a 4 horas.
a duração efetiva de 3 a 6 horas. E a NPH, também chamada de insulina lenta, na verdade ela tem um tempo de ação intermediário. Ela do início de ação dela de 1 a 2 horas, o pico de 4 a 8 e ela pode durar de 10 a 16 horas o tempo de ação dela. A gente tem também a ultralenta, que é de ação prolongada, início de ação vai demorar um pouco mais, para começar de 2 a 4 horas, e pode durar de 18 a 20 horas. E tem a glargina, que também é de ação prolongada, demora de 1 a 3 horas para começar a fazer o efeito, e o efeito dela pode durar até 24 horas. Então, a prolongada e a ultra rápida, quem for trabalhar na farmácia de alto custo, provavelmente lá vocês vão dispensar a Lispro, que é a ultra rápida, e a de ação prolongada. Normalmente essa glargina, ela é associada com protamina zinco, que faz com que ela tenha esta ação prolongada. Mas eu falei para vocês que eu vou falar um pouco mais sobre essas duas aqui, ó, a rápida e a intermediária. Então, a insulina de ação rápida, ou a insulina regular, essa aqui, ó, que tem até o desenho aqui, elas são solúveis, então você não precisa agitar antes de usar. Essas insulinas solúveis, regulares ou cristalina, contém a molécula de insulina não modificada. Ou seja, ela pode ser, claro, de origem humana ou animal, mas como eu já disse, o governo ele só está comprando insulina de uso humana. Essa insulina aqui, a maioria das pessoas fala insulina via de administração subcutânea. Sim, todas as insulinas podem ser administradas só pela via subcutânea. Todas elas podem, pela via subcutânea, todas. Essa daqui, ela pode ser administrada também pela via endovenosa. Relembrando sempre, eu só posso administrar pela via endovenosa soluções solúveis, precisa ser solúvel, então ela pode porque ela é solúvel. Por isso que ela pode ser administrada. Normalmente o pessoal não utiliza muito insulina pela via endovenosa, mas quando usa tem que fazer este uso bem lentamente. Outra coisa que a gente precisa ficar ligado, que vocês vão fazer dispensação, é a questão da concentração. Mas isso também o pessoal ajudou bastante. Antigamente, a gente tinha insulina de 40 e de 80. 40 unidades internacional por ml e 80 unidades internacional por ml, ou seja, a de 80 era o dobro da de 40 na concentração. Hoje não, hoje todas as insulinas que tem no nosso mercado brasileiro, elas vêm na concentração de 100 unidades internacional, que é diferente, vocês sabem, né? A unidade internacional é diferente de miligrama, é por ação. Então, elas vêm nessa concentração, 100 unidades internacional por cada ml, que facilitou muito a vida de vocês. Tá? O pessoal tem dificuldade em fazer cálculo, então esse simplificou. Por quê? O médico prescreveu 70 unidades, eu vou usar 0,7. O médico prescreveu 50 unidades, eu vou usar 0,5. Então, é sempre pela via subcutânea, como eu disse, a maioria delas são administradas pela via subcutânea, o máximo de administração de líquidos pela via subcutânea é de 1 ml. Por isso, o máximo por cada vez que eu vou administrar insulina é 100 unidades, porque é 1 ml. O frasco, esses frascos que vocês estão vendo aqui, ó, ele vem normalmente com 10 ml, ou seja, 1000 unidades em cada frasquinho desse. E vocês sempre, quando for dispensar, precisa fazer o cálculo para saber quanto tempo vai dar um frasquinho desse. Tá? Então, se o sujeito toma 70 unidades por dia, ele vai precisar de 3 frasquinhos. Por quê? Porque 70 ele vai usar 0,7, 0,7 vezes 30, porque a dispensação é para 30 dias, vai dar 21 ml. Eu não vou deixar ele sem insulina, então eu sou obrigada a fornecer 3 frascos de 10. Bom, insulina lenta ou NPH. Essa é
provavelmente aquelas que vocês vão mais dispensar nas unidades básicas de saúde. Por quê? A insulina regular eu uso bastante no pronto-socorro. Por quê? Porque ela é de ação rápida, mas o efeito dela também passa rápido. Agora, a NPH, ela demora um pouquinho para começar a fazer o efeito, mas o efeito dela dura até 18 horas. Então, eu posso administrar uma vez só por dia. Por isso, ela é de uso ambulatorial. E ela só pode ser administrada pela via subcutânea. Ela não pode ser administrada pela via endovenosa. Por quê? Porque ela não é uma solução, ela é uma suspensão. Então, suspensão significa o quê? Que você precisa agitar antes de usar. Isso vocês viram, né, com o professor de produção. Ela não pode ser administrada, então, de jeito nenhum. Se vocês administrarem isso pela via endovenosa, coitado do paciente. A insulina NPH, então, como eu disse, vocês vão encontrar as duas na unidade básica de saúde, mas vocês vão dispensar muito em maior quantidade a insulina NPH nas unidades básicas de saúde. Professora, por que tem gente na unidade de saúde que toma as duas? Leva tanto a regular como a NPH. Por quê? Tem pessoas que precisam de uma dose maior, principalmente próximo da refeição. Porque depois da alimentação a glicemia sobe muito. Então, para regular, ela vai tomar a NPH para manter a insulina durante todo o dia e para regular durante a alimentação, próximo da alimentação, usa a insulina rápida. Então, usa rápida para hiperglicemia, que a gente chama pós-prandial, que é aquele aumento da glicemia que acontece depois da alimentação, e usa a NPH para manter o nível de glicemia baixo durante o dia inteiro. Efeitos colaterais. Deixa eu só falar aqui do armazenamento. As insulinas, elas são termoláveis, que significa o quê? Que elas precisam ser armazenadas na geladeira, mas elas não podem ser congeladas. Se ela for congelada, o efeito dela já era. Então, elas têm que ficar na porta da geladeira, que é o local menos frio, mas ela não pode ficar na porta perto do congelador, porque lá ela pode congelar. Então, a temperatura de geladeira ideal é de 2 a 8 graus. Então, a insulina. Mas eu vi lá onde eu fiz estágio lá no pronto-socorro, que a insulina lá fica fora da geladeira. Sim, no pronto-socorro ela pode ficar fora da geladeira. Por quê? Porque usa muito rápido. E a ação dela, ela é preservada. E quando vocês levar para casa, tem que guardar na geladeira, porque vocês vão pegar o frasquinho e vai demorar para usar o frasquinho. Aí ela vai perdendo o efeito se ela ficar numa temperatura maior. Efeitos colaterais, é óbvio, quem faz tratamento com insulina precisa controlar bastante a glicemia, porque eu falei dos malefícios da hiperglicemia, porque entope o caminho que deveria fazer pelo sangue. Só que a hipoglicemia é muito ruim também, é terrível. Eu costumo falar que assim, você pode escolher as duas coisas. Se você quiser matar alguém com hiperglicemia, você vai matar aos poucos. Agora, se você quiser matar rápido, você deixa alguém com hipoglicemia. E não foi meu aluno, mas já seguiu meu conselho, aquela mulher que matou a criança lá em Campinas. Ela matou com o quê? Com injeção de insulina. Ou seja, provocou uma hipoglicemia. Porque mata mesmo. Quando você chega no hospital com um coma alcoólico que dá hipoglicemia, o médico não pergunta se você tem diabetes ou não. Ele manda colocar glicose na sua veia, porque é melhor você ter uma hiper e depois ele vai controlar do que você entrar em coma por conta da hipoglicemia. A hipoglicemia entra em coma. E pode acontecer, então, é um efeito muito comum dos pacientes que fazem uso de insulina. É a hipoglicemia. Então, eles passam muito mal, é muito ruim, eles ficam perdidos, eles podem entrar em coma, várias coisas podem acontecer. E por que acontece isso? Às vezes porque o sujeito injetou a dose errada. Junto com a insulina, o pessoal ganha de presente lá nas unidades básicas de saúde a tal da fitinha,
e da maquininha para controlar a glicemia. Então, é legal ficar vendo se a sua glicemia está alta mesmo antes de injetar a insulina. Então, pode ser dose errada. Pode ser também que eu tomei a minha insulina na dose certa, mas eu não comi nada. Aí abaixou a minha glicemia, a insulina ajudou a baixar. Eu posso ter uma hipoglicemia. Ou eu me alimentei direito, eu tomei a dose correta, mas eu fui para academia e me matei de fazer exercício. Também gastei muito. Pode ser que dê uma hipoglicemia. Então, pode dar uma hipoglicemia por esses motivos. Dosagem errada, falta de alimentação, exercício não programado. Um outro efeito colateral muito comum com quem faz uso da insulinoterapia são as reações alérgicas. Como eu já disse, elas diminuíram bastante depois que o governo parou de dispensar a insulina bovina ou a suína e só dispensa a insulina humana. Então, quando acontece isso, também precisa ver o que vai fazer, se vai trocar o tipo de insulina, porque precisa da insulina, principalmente se for diabetes tipo 1. Ela dá o que a gente chama de lipodistrofia. A gente já usou esse termo aqui quando falou do glicocorticoide. É redistribuição da camada de gordura. E a gordura se armazena principalmente na região abdominal. Então, dá aquela redistribuição de gordura. Às vezes o sujeito é até magro, porque ele tem diabetes tipo 1, mas o pouco de gordura que ele tem fica armazenado na região abdominal baixa. Então, isso é o que a gente chama de lipodistrofia. E também pode ser que a pessoa que usa a insulina fique resistente à insulina. Então, precisa mudar o tipo de insulina, tá? Então, resistência à insulina também acontece na insulinoterapia. Acho que eu vou parar aqui na insulinoterapia, porque a gente vai falar no nosso próximo vídeo sobre os fármacos orais no tratamento da diabetes tipo 2. Então, a gente vai começar com esse esqueminha aqui na próxima aula. Mas por hoje, eu vou parar no insulinoterapia, tá?